O Supremo Tribunal Federal pode definir ainda hoje o tão esperado julgamento dos royalties do petróleo. Santa Catarina questiona na Justiça um erro na demarcação dos limites marítimos entre estados, o que teria gerado um prejuízo milionário aos catarinenses. O prejuízo envolve centenas de milhões de reais que deveriam ter vindo para Santa Catarina e foram dados ao Paraná. O problema foi identificado assim que a Petrobras anunciou a descoberta de grandes poços de petróleo próximo ao nosso litoral. O governo catarinense buscou seus direitos. Quase 30 anos se passaram. Será que a justiça realmente tarda, mas não falha? Está nas mãos do STF decidir. Esse sentimento histórico de injustiça, e a PGE, com muito empenho, coloca isso na sua atuação para tentar fazer valer os direitos de Santa Catarina. O embate na Justiça começou em 1991 e questiona o critério usado pelo IBGE para demarcar a divisa marítima entre Santa Catarina e o Paraná. A divisa marítima é que define para quem a Petrobras deve pagar os royalties da exploração de petróleo. A lei federal determina 2 critérios para a demarcação dos limites. Quando a costa litorânea é regular, basta traçar uma linha reta num ângulo de 90 graus e está definido o limite entre os estados. Mas nos casos como o do Paraná, que tem as baías de Paranaguá e Guaratuba e ainda uma série de ilhas, a lei determina que sejam identificados esses pontos e traçada uma linha base entre eles. E a partir dessa linha, definir os limites marítimos. O IBGE, por conta própria, criou uma solução exclusiva para o caso. Identificou um ponto ao norte e outro ponto ao sul do estado paranaense e, a partir daí, traçou um triângulo, dando ao Paraná um território marítimo muito maior do que a lei prevê. Com isso, os campos de petróleo que deveriam pertencer a Santa Catarina passaram a se situar em área marítima do Paraná e os paranaenses receberam o equivalente a 300 milhões de reais em royalties. O julgamento propriamente dito teve início em 2018. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele concordou com a Procuradoria Catarinense. Barroso afirmou que o IBGE usou um critério arbitrário sem nenhum respaldo legal e todos os ministros que se manifestaram até o início da tarde consideraram a demarcação equivocada. O lado bom, positivo, é que todos reconhecem os equívocos do traçado administrativamente fixado pelo IBGE em 1986. Todos eles reconhecem que o IBGE atuou sem base legal para favorecer o estado do Paraná. Além de exigir que o Paraná devolva o que recebeu, a decisão judicial também poderá modificar a forma de pagamento de royalties de outros 2 campos de petróleo, o de Baúna e Baúna Sul. Eles ficam a mais ou menos 200 quilômetros da costa catarinense, entre São Francisco do Sul e Itajaí. Mas é São Paulo que recebe os 500 milhões de reais em royalties por ano. Se a tese catarinense vencer, a região será considerada de sobreposição compartilhada. E São Paulo terá que dividir o que ganha com o Paraná e Santa Catarina, um incremento de pelo menos 160 milhões no orçamento anual catarinense. Esse doutor em direito tributário torce por Santa Catarina, mas sugere prudência ao governo. Você tem a decisão transitada e julgado, e depois de um tempo que vai ser entregue o dinheiro para entrar no caixa. O que interessa na administração pública é o dinheiro entrando no caixa. Ganhou no Supremo, eu vou faturar esse dinheiro e gastar por conta. Não, precisa entrar o dinheiro no caixa. Senão a gente comete o erro do Rio de Janeiro, né?